Olá pessoal, nesta aula nós estudaremos mais uma importante classe de funções, as funções quadráticas. Nós veremos quais são as suas principais características e quais são os passos necessários para a construção do seu gráfico. Vamos lá? Bom, o que é uma função quadrática? Uma função quadrática é uma função da reta na reta da forma y igual a ax quadrado mais bx mais c, ou, equivalentemente, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde x é a variável da minha função e a, b e c são números reais fixados, com a obrigatoriamente diferente de zero. Por que eu preciso que o a seja diferente de zero? Porque ao considerar a igual a zero, esse termo aqui se anula. Ao anular esse termo, nós ficamos com a função f de x igual a bx mais c, que é uma função afim e não uma função quadrática. Por isso, para ter uma função quadrática, eu preciso que essa expressão seja tal que o a seja diferente de zero. Dessa forma, então, nós podemos notar o quê? Que uma função quadrática nada mais é do que uma função polinomial de grau 2. Como ela é uma função polinomial, então nós não temos restrições no seu domínio. Para cada x que eu substituir aqui, fazendo o cálculo dessa expressão, nós obtemos um número real. Então, de forma geral, se eu não tiver nenhum contexto para que o meu domínio seja restrito, de forma geral, o domínio da função quadrática sempre vai ser toda a reta real. Além disso, os termos a, b e c que aparecem aqui, eles são chamados de coeficiente da função. Em particular, o a é chamado de coeficiente líder e c é chamado de termo constante da função quadrática. Vejamos alguns exemplos. Seja f de x igual a x quadrado. Então, essa é sim uma função quadrática com coeficiente líder a igual a 1, b igual a 0 e c igual a 0. Posso ter os termos b e c ambos nulos, uma função quadrática? Sim, não tem problema nenhum. O único termo que não pode se anular numa função quadrática é o coeficiente líder a. Próximo exemplo, f de x igual a menos x quadrado mais x. Essa é uma função quadrática com coeficiente líder igual a menos 1, b igual a 1 e c igual a 0. Próximo exemplo, y igual a raiz de 2, x quadrado menos 4. Essa função é uma função quadrática? Bom, sim, porque o meu x quadrado ele não está dentro da raiz. Nós temos aqui que o meu coeficiente a é igual a raiz de 2, que está multiplicando o x quadrado. Dessa forma, essa função é sim uma função quadrática, com coeficiente a igual a 2, coeficiente b igual a 0 e coeficiente c igual a menos 4. E essa função aqui? Aparentemente, ela não é uma função quadrática, porque ela não está na forma padrão de uma função quadrática. Mas será que ao desenvolver essa expressão nós não obtemos uma função quadrática? Bom, a verdade é que sim, né? X mais 1 multiplicado por x menos 1, quando eu desenvolvo e somo os termos correspondentes, nós vamos obter aqui f de x igual a x quadrado menos 1. Então, essa é uma função quadrática com coeficiente líder a igual a 1, b igual a 0 e termo constante c igual a menos 1. Mais um exemplo. F de x igual a toda essa expressão, 12x que multiplica 1/3 de x quadrado mais x menos 4/3. Além disso, eu ainda tenho o termo menos 4x ao cubo mais 2 somando. Opa, eu tenho um x ao cubo aqui? Será que essa é uma função quadrática? Bom, eu preciso desenvolver essa expressão e escrevê-la na forma mais simples possível para conseguir verificar se ela é ou não uma função quadrática. Desenvolvendo, então, nós temos aqui eu distribuí esse 12 multiplicando e depois nós vamos somar os termos correspondentes.
Notem que aqui eu tenho 12 terços de x ao cubo, que é, na verdade, 4x ao cubo. Então, esse termo ele se cancela com o menos 4x ao cubo daqui. Então, nós ficamos com 12x² menos 16x mais 2. Ou seja, f de x é sim uma função quadrática, com o termo a igual a 12, b igual a menos 16 e c igual a 2. Vejamos agora as principais características das funções quadráticas. Vamos começar com as suas raízes. Bom, nós já vimos algumas vezes nas nossas aulas o conceito de raiz ou zero de uma função. Uma raiz ou zero de uma função é um valor de x para o qual a função se anula. Dessa forma, o que é a raiz de uma função quadrática? Bom, um valor x é uma raiz da função quadrática se ele anula essa expressão da função quadrática. Ou seja, as raízes dessa função serão os valores de x que são solução dessa equação aqui, que é uma equação muito bem conhecida. Que é o quê? Uma equação do segundo grau. Como é que se resolve uma equação do segundo grau? Bom, existem algumas técnicas diferentes, né? Por exemplo, nós podemos resolver por Bhaskara, soma e produto, dependendo da forma que essa expressão se apresenta, eu posso apenas fatorar e separar as equações. Nós conhecemos várias técnicas para resolver equações do segundo grau. O importante aqui é o quê? Se a minha função quadrática é dada por ax² mais bx mais c, eu igualo essa expressão a zero para encontrar suas raízes, para encontrar a solução dessa equação. Nós sabemos, então, por Bhaskara, que se o meu delta, que é dado por b² menos 4ac, assume diferentes características, no caso, diferentes sinais, então o número de raízes dessa equação quadrática é diferente. Dessa forma, nós concluímos o quê? A minha função quadrática, ela vai ter exatamente duas raízes quando esse valor de delta for positivo. Delta positivo implica que nós temos duas soluções para a minha equação do segundo grau, logo duas raízes para a minha função quadrática. Quando o delta é igual a zero, nós temos uma única raiz real, ou na verdade, né, duas raízes iguais. Então, quando o delta é zero, a minha equação do segundo grau tem exatamente uma raiz, ou eu posso pensar como duas raízes iguais, logo, a minha função quadrática terá uma única raiz. Ou posso pensar também que ela tem duas raízes iguais. Por último, se o delta for negativo, nós sabemos então que a equação do segundo grau não tem solução vazia. Logo, eu não tenho nenhuma raiz para minha função quadrática. Então, quando o delta associado a essa expressão da função for negativo, essa função não admite raízes. Qual é o significado geométrico das raízes? Bom, nós sabemos que para qualquer função, não apenas para as funções quadráticas, as raízes elas são as abscissas, ou seja, os valores de x dos pontos x, f de x, dados pela interseção do gráfico da função com o eixo x do plano cartesiano. Vamos relembrar. O gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos da forma x, f de x, para x variando no domínio da função. Dessa forma, quando nós consideramos a interseção do gráfico da função com o eixo x, essa interseção ela me dá pontos dessa forma aqui, onde f de x é igual a zero. Por quê? Porque se eu estou sobre o eixo x, então a ordenada y deve ser igual a zero. Dessa forma, esse valor aqui de x, ele corresponde a um valor de x que anula f de x. Se esse valor de x anula f de x, então essa abscissa aqui corresponde exatamente à raiz, a uma raiz da função.
certo? Então, as raízes sempre indicam os valores das abscissas dos pontos do gráfico que interceptam o eixo x. Falando em gráfico de uma função, como será que é o gráfico de uma função quadrática? Bom, o gráfico de toda função quadrática é uma parábola. No caso, se a minha função quadrática é dada por ax² mais bx mais c, com esse coeficiente líder A negativo, então a parábola que representa o gráfico dessa função será uma parábola com concavidade voltada para baixo, aqui representada. Então, quando A é negativo, a minha parábola tem concavidade voltada para baixo. Se o coeficiente líder A for positivo, então a minha parábola terá concavidade voltada para cima. A positivo, concavidade do gráfico voltada para cima. Além disso, onde será que o gráfico da minha função quadrática intercepta os eixos y e x? Bom, a parábola, que é o gráfico da minha função quadrática, ela intercepta o eixo y exatamente no ponto 0c. Por quê? Bom, nós sabemos que para qualquer função, a interseção do gráfico com o eixo y é dada quando a minha abscissa assume o valor 0. Dessa forma, calculando o f de 0, nós temos que a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a c. Ou seja, a imagem da abscissa 0 é dada por f de 0, que é igual a c, o meu termo constante da forma quadrática. Dessa forma, o par ordenado 0c pertence ao gráfico da função e 0c está no eixo y, já que a abscissa é 0. Essa informação vai ser muito importante para a construção do gráfico da minha função quadrática, então sempre se lembre, o gráfico da minha função quadrática, que é uma parábola, intercepta o eixo y sempre no ponto 0c, onde c é o termo constante da minha função. Além disso, a parábola intercepta o eixo x exatamente nos pontos x1, 0 e x2, 0, onde x1 e x2 são as possíveis raízes da minha função quadrática. Bom, são as possíveis raízes porque nós já vimos aqui que a minha função quadrática pode ter duas raízes distintas, uma única raiz, ou equivalentemente duas raízes iguais, ou se não, nenhuma raiz, dependendo dos valores de quem? Do delta. Então, se o delta associado a essa expressão aqui for positivo, nós temos duas raízes distintas e o gráfico da minha função, ou seja, a minha parábola, ela intercepta o eixo x em dois pontos distintos, dados por x1, 0 e x2, 0. Se delta for igual a 0, eu tenho uma única raiz ou duas raízes iguais, então eu tenho um único ponto dado pela interseção do gráfico da função com o eixo x. Esse único ponto é dado então por x, 0, onde x é essa única raiz. Se o delta associado à expressão da minha função quadrática for negativo, então a parábola não intercepta o eixo x, porque nós não temos nenhuma raiz para a minha função quadrática. Dessa forma, a minha parábola vai estar ou obrigatoriamente totalmente acima do eixo x ou obrigatoriamente totalmente abaixo do eixo x. Vamos ver o que acontece nos diagramas. Nesse caso, nós temos o que acontece quando o coeficiente líder A é positivo, ou seja, uma parábola com concavidade para cima, e o delta positivo também. Quando o delta é positivo, nós temos duas raízes para a função quadrática. Então, o gráfico da minha função intercepta o eixo x em dois pontos distintos, nos pontos x1, 0 e x2, 0, onde x1 e x2 são as raízes distintas da minha função quadrática. Se A for positivo, também tenho, então, novamente, uma parábola com concavidade para cima, mas, com o delta igual a 0, a minha função quadrática admite apenas uma raiz, ou duas raízes iguais.
Dessa forma, existe um único ponto dado pela interseção do gráfico da minha função com o eixo x, que é o ponto x0, onde x é a raiz. Se A for positivo e delta negativo, então eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima pelo A positivo e eu não tenho nenhuma raiz da minha função. Como eu não tenho nenhuma raiz, o gráfico nunca toca o eixo x. Dessa forma, a minha parábola aqui, com concavidade voltada para cima, ela vai estar totalmente acima do eixo x. Lembrando que essa figura aqui, ela é uma figura infinita, a parábola deve continuar indefinidamente, porque eu estou considerando um domínio real para ela. O x está variando dentre todos os números reais. Então, essa aqui é apenas uma representação limitada. Quando o coeficiente líder é negativo, nós sabemos que o gráfico da função é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, se o delta for positivo, eu tenho duas raízes distintas. Então, novamente, a interseção do gráfico com o eixo x acontece em dois pontos, x10 e x20, onde x1 e x2 são essas raízes distintas. Se A for negativo, tenho de novo uma parábola com concavidade voltada para baixo. Se delta for zero, então eu tenho uma única raiz para minha função. Então, essa parábola toca o eixo x em um único ponto, x0, onde x é a raiz. Por fim, se o A, coeficiente líder, for negativo e o delta também for negativo, então eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo por conta do meu coeficiente líder negativo, e como o delta é negativo, eu não tenho nenhuma raiz para minha função quadrática. Dessa forma, não existe interseção do gráfico com o eixo x. Então, a minha parábola ela vai estar totalmente abaixo do eixo x. De novo, essa é uma figura infinita, então a parábola continua aqui para baixo quando eu considero o x variando nos reais. Bom, outra informação extremamente importante a respeito do gráfico da minha função quadrática é o vértice. O que é o vértice, então, do gráfico da minha função, ou seja, o vértice da parábola? O vértice ele é o ponto do gráfico que tem essas coordenadas aqui. A abscissa dada por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Se nós pensarmos aqui na parábola como uma montanha, o vértice é exatamente o pico dessa montanha. No caso em que a minha parábola tem concavidade voltada para cima, então o vértice é o ponto mais baixo aqui dessa parábola. Essa primeira coordenada do vértice, a abscissa dada por menos b sobre 2a, ela será chamada de x do vértice e nós vamos denotá-la por xv. A ordenada do meu vértice, que é sempre dada por menos delta sobre 4a, ela vai ser chamada de y do vértice e vai ser denotada por yv. Essas informações são muito importantes, nós veremos exemplos adiante. Dada a minha função quadrática, então, se o A, coeficiente líder, for positivo, nós já sabemos que o gráfico da minha função é uma parábola com concavidade voltada para cima. Nesse caso, então, o vértice aqui representado por esse pontinho vermelho, ele corresponde a um ponto de mínimo da função, ou seja, é o ponto da parábola no qual a ordenada y assume o menor valor possível. Então, se nós considerarmos esse ponto aqui no gráfico, que é o vértice, e olharmos para a sua ordenada, ou seja, para o valor de y desse par ordenado, para a segunda coordenada desse par ordenado, esse é o menor valor que a função assume. De forma análoga, quando o coeficiente líder é negativo, nós sabemos então que o gráfico da função quadrática é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Nesse caso, o vértice é dado por esse pontinho vermelho aqui.
aqui o vértice será então um ponto de máximo da função, ou seja, ele é um ponto da forma x f de x, onde f de x assume o maior valor possível da função. Quando eu olho para esse ponto e o seu valor correspondente no eixo y, todos os outros valores da função estarão abaixo desse valor. Sendo assim, nós podemos dizer que o vértice da parábola é o ponto mais alto do gráfico quando o meu coeficiente líder é negativo, ou se não, o ponto mais baixo do gráfico quando o meu coeficiente líder é positivo. Então, como o vértice da parábola é um ponto de máximo ou mínimo do gráfico da minha função, a sua ordenada, dada pelo y do vértice, ela corresponde ao valor mais alto que a função pode atingir quando o coeficiente líder for negativo, ou se não, a ordenada, dada pelo y do vértice, ela corresponde ao valor mais baixo que a função pode atingir quando o coeficiente líder for positivo. Isso permite, então, que nós encontremos o conjunto imagem da minha função. Quando A for maior que zero, então o menor valor possível para a imagem da função é o y do vértice. Todo valor de y acima do y do vértice, ou igual a ele, está na imagem, e todo valor abaixo do y do vértice não está na imagem. Portanto, quando A é maior que zero, a imagem é o conjunto dos y pertencente aos reais, tais que y é maior ou igual ao y do vértice. De forma semelhante, quando o coeficiente líder é negativo, o y do vértice, que é a ordenada aqui do meu ponto vértice, ele é o maior valor possível da função, é o valor máximo da função. Isso significa que é a maior imagem possível para essa função. Todos os valores de y menores ou iguais ao y do vértice, nesse caso, estão na imagem da minha função. E todos os valores maiores que o y do vértice não estão na imagem da minha função. Dessa forma, quando A é menor que zero, a imagem é o conjunto dos y pertencente aos reais, tais que y é menor ou igual ao y do vértice. Outra informação geométrica muito importante é que a parábola, o gráfico de uma função quadrática, sempre possui um eixo de simetria, que é o quê? Uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola. Então, aqui nós temos duas representações desse eixo de simetria dadas por essa reta pontilhada. O que é o eixo de simetria? Se nós pensarmos nessa figura como uma folha de papel e dobrarmos essa folha sobre esse pontilhado, então essa ramificação do gráfico, ao ser a folha ser dobrada, ela ficará exatamente sobreposta à outra ramificação. O mesmo acontece aqui. Então, por isso que se chama eixo de simetria. A figura, ela é simétrica em relação a essa reta. Bom, resumindo então, como fazer para construir o gráfico de uma função quadrática considerando todas essas informações que nós vimos até agora? O primeiro passo é analisar o coeficiente líder da minha função quadrática, para descobrir se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. O segundo passo é determinar as raízes da função para poder encontrar então a interseção do meu gráfico com o eixo x. Em seguida, nós vamos determinar o vértice da parábola e depois determinar o ponto de interseção da parábola com o eixo y. Vamos ver alguns exemplos então. Considere a função quadrática dada por x² menos 4x mais 3. Então, primeiramente, o coeficiente líder dessa função quadrática é a igual a 1, que é positivo. Então, vamos nos lembrar que esse gráfico será uma parábola com concavidade voltada para cima.
No segundo passo, vamos calcular as raízes dessa função. As raízes da função quadrática são dadas pelo conjunto solução da equação do segundo grau obtida a partir da expressão que define a minha função quadrática. Dessa forma, nós devemos calcular as raízes usando uma das técnicas conhecidas. Eu vou usar Bhaskara. Bom, delta é igual a b quadrado menos 4ac. O meu b aqui vale menos 4. A vale 1 e c vale 3. Dessa forma, meu delta é igual a 4. Então, como o delta nesse caso é positivo, nós vamos ter exatamente duas raízes distintas, dadas então por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fazendo o cálculo das raízes, eu obtenho que x é igual a 1 ou x é igual a 3. Camila, eu poderia calcular, por exemplo, o conjunto solução dessa equação do segundo grau usando soma e produto? Poderia, não tem problema nenhum. Mas, para construir o gráfico de uma função, é sempre interessante calcular as raízes através da fórmula de Bhaskara. Por quê? Nós vamos precisar do valor do delta para calcular o vértice, que é o terceiro passo da construção do meu gráfico. Então, aqui eu posso calcular por Bhaskara mesmo, que esse delta vai ser útil daqui a pouco. Bom, como eu encontrei duas raízes distintas, então eu sei que o gráfico da minha função, a minha parábola, que tem concavidade voltada para cima, vai interceptar o eixo x em dois pontos distintos, dados por 1, 0 e 3, 0. O terceiro passo, então, é calcular o vértice da parábola. O vértice da parábola tem a abscissa dada por menos b sobre 2a e a ordenada dada por menos delta sobre 4a. Olha o delta aqui. Bom, b é igual a menos 4, então menos b é 4, 2a é 2 vezes 1, que é 2. O delta nós calculamos acima, é 4. E a igual a 1. Então, eu tenho que o vértice é dado pelo par ordenado 2 menos 1. Aqui eu gostaria de fazer algumas observações sobre o vértice que nós não vamos usar na construção do gráfico, mas que nós vamos usar num outro exemplo. Como nesse caso o A é positivo, então nós sabemos que o vértice ele corresponde a um ponto de mínimo da função, ou seja, ele vai ser o ponto mais baixo do meu gráfico. Se ele é o ponto mais baixo do meu gráfico, então o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a, aqui nós já calculamos e vimos que é menos 1, esse valor aqui é o menor valor possível para a função. Logo, f de x vai ser sempre maior ou igual a menos 1, qualquer que seja o x no domínio da minha função. Então, o conjunto imagem é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que y é maior ou igual a menos 1. De novo, essa parte clarinha aqui não está sendo usada na construção do meu gráfico, mas é importante saber reconhecer esses detalhes para outros tipos de exercício. Por fim, o quarto passo é encontrar a interseção do gráfico da minha função com o eixo y, que nós sabemos que é dado por quê? Pelo 0c. Aqui c é igual a 3, então 0,3. Como é que eu construo o gráfico, então? Primeiramente, eu marco todas as informações encontradas. Quais foram elas? Bom, nós encontramos as raízes da função e, através delas, os pontos de interseção do gráfico com o eixo x. Então, eu devo marcar esses dois pontos sobre o eixo x. Em seguida, eu marco o vértice encontrado no meu plano cartesiano e, por fim, o ponto que representa a interseção do gráfico com o eixo y. Ok. Em seguida, nós sabemos da análise do meu coeficiente A que o meu gráfico deve ser uma parábola com concavidade para cima. Então, eu preciso construir aqui uma parábola que passa por todos esses pontos aqui com concavidade para cima. Lembrando o quê?
que a reta vertical que passa pelo vértice vai ser o eixo de simetria da minha parábola. Então, a minha parábola precisa ser simétrica em relação a esse eixo. Fazendo o traço desse gráfico, nós obtemos essa parábola aqui. Segundo exemplo, vamos construir o gráfico da função g de x igual a menos x² mais 4x menos 4. O primeiro passo é verificar que o coeficiente líder nesse caso vale menos 1, então o gráfico da função g será uma parábola com concavidade voltada para baixo. No segundo passo, nós calculamos as raízes da função, que correspondem ao conjunto solução da equação de segundo grau obtida a partir da expressão da função. Vamos calcular usando Bhaskara novamente. Bom, delta igual a b² menos 4ac, nesse caso, é igual a 0. Isso significa que nós teremos apenas uma raiz, ou duas raízes distintas. Que nesse caso, calculando aqui através da fórmula, nós obtemos x igual a 2. Bom, então, a minha parábola ela vai interceptar o eixo x em apenas um ponto, o ponto de abscissa 2 e ordenada 0. A seguir, nós calculamos o vértice da parábola, cuja abscissa é dada pelo valor menos b sobre 2a e ordenada pelo valor menos delta sobre 4a. Bom, o delta é igual a 0, nós já calculamos acima, e os valores de a e b são provenientes aqui dos coeficientes da minha função. Dessa forma, o vértice também é igual ao ponto 2, 0, ou seja, o vértice coincide com o ponto de interseção do gráfico com o eixo x nesse caso aqui. Essas informações, novamente, não são necessárias para a construção do gráfico, mas eu gostaria de frisar o seu significado. Bom, nesse caso, como o meu coeficiente líder é igual a menos 1, ou seja, negativo, então o vértice ele representa o máximo, um ponto de máximo da função, ou seja, o vértice vai ser o ponto mais alto do meu gráfico. Dessa forma, sua ordenada, que é o y do vértice, aqui calculada igual a 0, vai ser o maior valor atingido pela minha função. Então, por exemplo, se eu quiser calcular qual é o valor máximo da função g de x, como a é negativo, isso é possível. Esse valor máximo é dado pelo y do vértice, que é igual a 0. Qual será que é o valor de x no qual a minha função atinge seu valor máximo? Bom, exatamente no x do vértice, porque g de x do vértice é igual a y do vértice. Outra afirmação que nós podemos fazer é que, então, a função g de x é sempre menor ou igual a 0, que é o y do vértice, para todo x no seu domínio. Dessa forma, o conjunto imagem da função g é dado por todos os y que são menores ou iguais a 0. Voltando para a construção do gráfico, o quarto e último passo corresponde a calcular o ponto de interseção da minha parábola com o eixo y, que nós já sabemos que é dado pelo ponto 0c. Aqui no caso, o c, meu termo constante, vale menos 4, então a interseção do gráfico da minha função com o eixo y é igual a 0 menos 4. O que fazemos agora? Bom, agora nós devemos marcar todas as informações encontradas, que não foram muitas nesse caso, certo? Primeiramente, nós sabemos que, como a é negativa, minha parábola será uma parábola com concavidade voltada para baixo. No segundo momento, nós calculamos as raízes e o ponto de interseção dessa parábola com o eixo x, e nós encontramos apenas uma raiz dada por x igual a 2, e logo apenas um ponto de interseção do gráfico com o eixo x, aqui o eixo x, que foi o ponto 2, 0. Então, nós devemos marcar esse ponto. Em seguida, nós calculamos o vértice, que também é o ponto 2, 0, então nós já temos esse ponto marcado.
Por fim, nós calculamos o ponto de interseção do meu gráfico, ou seja, da minha parábola, com o eixo y, que é dado pelo ponto 0, menos 4. Bom, então nós só temos essas duas informações e mais a informação de que a minha parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Mas eu sei também que o eixo de simetria da minha parábola é a reta vertical que passa pelo vértice. Dessa forma, com esses dois pontos, já consigo ter uma ideia de como deve ser o meu gráfico, que vai ser dessa forma aqui. É claro que ao construir o gráfico de uma função, se nós acharmos necessário, para fazer o esboço desse gráfico, que é um desenho aproximado, nós podemos calcular outros pontos que estão no gráfico. Como que eu posso fazer isso? Bom, escolhendo valores de x e calculando quanto vale g de x nesse ponto. Dessa forma, nós encontraremos pontos da forma x, g de x, que são pontos do gráfico. E aí nós podemos marcar esses pontos no plano cartesiano para ajudar a direcionar o desenho do meu gráfico, ok? Notem que diferente do nosso primeiro exemplo, nesse caso aqui a minha parábola ela está totalmente abaixo do eixo x, interceptando ele em um único ponto, que é o vértice. Último exemplo de construção do gráfico. Vamos construir o gráfico da função h de x dada por meio x² mais x mais 1. Bom, nesse caso, meu coeficiente líder a é igual a meio, que é positivo, então o meu gráfico será uma parábola com concavidade voltada para cima. Vamos calcular as raízes dessa função h de x. Bom, as raízes são dadas pelo conjunto solução dessa equação do segundo grau. Quando nós calculamos o delta, nós vemos que o delta é negativo. Quando o delta é negativo, esse conjunto solução aqui é vazio. Logo, nós não temos nenhuma raiz para a função h de x. Isso significa o quê? Que, como a minha função não admite raízes, o gráfico dessa função, ou seja, a minha parábola, não intercepta o eixo x. Terceiro passo é o cálculo do vértice da minha parábola. Bom, substituindo os valores de delta, a e b que nós já calculamos, então nós encontramos que o vértice da minha parábola é menos 1, meio. E aqui nós temos aquela mesma análise que nós fizemos anteriormente. Nesse caso, como o a é positivo, então o vértice ele é um ponto de mínimo da minha função, ou seja, o vértice corresponde ao ponto mais baixo do gráfico. Logo, a sua ordenada dada pelo y do vértice, que aqui nós já calculamos e vimos que é meio, corresponde ao menor valor possível da minha função. Ou seja, h de x vai ser sempre maior ou igual a meio. E ela atinge o valor meio em que ponto? Exatamente no x do vértice. Dessa forma, a imagem de h corresponde a todos os valores y reais que são maiores ou iguais a meio. Voltando para a construção do gráfico, o quarto passo é encontrar a interseção da parábola com o eixo y, que nós sabemos que ocorre no ponto 0C. Dessa forma, c é igual a 1, então nós temos 0, 1. Então, como nós fazemos? Devemos marcar todos os pontos das informações encontradas no plano cartesiano. Bom, o nosso primeiro cálculo foi o cálculo das raízes, só que nesse caso nós não temos nenhuma raiz, então nós não encontramos a interseção da parábola com o eixo x, não existe essa interseção nesse caso aqui. Em seguida, nós calculamos o vértice da função, que é dado pelo menos 1 meio, então eu devo marcar o menos 1 meio aqui no plano cartesiano. Depois nós calculamos a interseção do gráfico da minha função com o eixo y, e nós obtemos o ponto 0, 1, então devemos marcar o 0, 1 aqui. Agora, como o a é positivo, então eu tenho uma parábola com concavidade para cima, nós devemos nos lembrar do eixo de simetria, que é a reta vertical que passa pelo vértice, e traçar essa parábola com concavidade para cima, de forma simétrica em relação a esse eixo. Então, o meu desenho fica assim.
Note que nesse caso a parábola está completamente acima do eixo x e ela nunca toca esse eixo, por conta da não existência de raízes da minha função h de x. Vamos encerrar a nossa aula com um exemplo aplicado. Considere uma placa metálica, como na figura abaixo. Deseja-se cortá-la nas linhas pontilhadas, de forma a obter-se uma forma retangular. Determine quais devem ser as dimensões do retângulo para que a área obtida seja a máxima possível. Bom, o que nós queremos aqui? Nós temos uma placa metálica no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 80 cm e 60 cm. O nosso objetivo é fazer um corte nessa placa triangular de modo a obter uma placa retangular com a maior área possível, ou seja, o que nós queremos é aproveitar o máximo possível esse material para a partir dele construir uma placa retangular. O exercício quer saber, então, quais são as dimensões desse retângulo para que essa área da minha placa retangular seja a maior possível. Nós vamos começar chamando, então, essas dimensões do retângulo de x e y. Bom, no caso, se essa dimensão aqui vale x, então o restante do lado do triângulo vale 60 menos x. Analogamente, se esse lado maior do meu retângulo mede y, então o restante do lado do meu triângulo mede 80 menos y. Bom, então eu preciso, em primeiro lugar, escrever qual é a função área desse retângulo, que nesse caso é dada por base vezes altura, que é x vezes y. Então, essa é a minha função área do retângulo. O nosso objetivo é encontrar quais são os valores de x e y possíveis aqui dentro desse triângulo que fazem dessa área a maior possível. Vamos começar com a seguinte equação. Bom, a área do triângulo maior, ela é dada por base vezes altura dividido por 2. Como eu tenho os valores da base e da altura, eu consigo reconhecê-la. Além disso, existe uma outra forma de calcular essa área, que é através da soma das áreas dessas três figuras, que é a equação que está escrita aqui. Então, a área do triângulo maior, ela corresponde à área desse triângulo menor, mais a área do retângulo, mais a área desse outro triângulo aqui, que estão discriminados aqui. Bom, a área do triângulo maior, como eu disse, é base, que mede 60, vezes a altura, que mede 80, dividido por 2. A área desse primeiro triângulo aqui, que eu estou chamando de T1, ela é o que, então? Base, que nesse caso mede x, vezes a altura, que aqui é 80 menos y, dividido por 2. E a área do retângulo? Bom, a área do retângulo nós já falamos sobre ela, é base vezes altura, que nesse caso é x vezes y. E a área desse segundo triângulo, que eu estou chamando de T2, é o que? Base, que nesse caso é 60 menos x, vezes altura, que é y, dividido por 2. Qual é o nosso objetivo? Bom, o nosso objetivo é distribuir e simplificar essa equação o máximo possível, de modo a escrever uma das variáveis x ou y em função da outra. Notem que aqui nós temos uma equação com essas duas variáveis, x e y, e que x e y são as variáveis da minha função, a área do retângulo que eu quero maximizar. Então, ao escrever uma dessas variáveis em função da outra, nós poderemos substituí-la na função área do retângulo para obtermos, então, uma função numa única variável. Esse é o nosso objetivo por enquanto. Bom, então, fazendo os devidos cálculos, nós obtemos aqui que 2.400 é 40x mais 30y, e eu vou isolar o y, então 30y é 2.400 menos 40x, logo y é igual a 80 menos 4/3 de x. Então, notem que eu escolhi isolar a variável y. Poderia ter escolhido isolar a variável x?
Sim, sem problema nenhum. O caminho só seria um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Agora eu vou pegar esse valor de y que eu encontrei e vou substituir lá na minha função a área do retângulo que eu quero maximizar. Bom, substituindo y na área do retângulo, que é dada por x vezes y, nós temos que x vezes y é x vezes 80 menos 4/3 de x, que foi o que eu encontrei aqui. Logo, a área do meu retângulo ela é dada por 80x menos 4/3 de x ao quadrado. Então essa função área do retângulo, ela é uma função de que tipo, pessoal? Ela é uma função quadrática. Que coincidência! O próximo passo, então, é determinar qual é o valor de x que faz com que a minha função, a r de x, atinja o seu valor máximo. A r de x é, então, uma função quadrática com coeficientes menos 4/3, 80 e 0. Como o coeficiente líder é negativo, então o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para baixo, cujo vértice corresponde a um ponto de máximo da função. Ou seja, o vértice é o ponto mais alto do gráfico e a sua ordenada y do vértice corresponde ao maior valor atingido pela função, o valor de máximo da função. Por sua vez, o x do vértice corresponde ao valor da abscissa, ou seja, ao valor de x, no qual essa função é máxima, ou seja, é exatamente a informação que nós estamos procurando. Então, nós temos aqui que o valor máximo atingido pela minha função área é dado pelo y do vértice, que eu calculo usando esses coeficientes da minha função quadrática. Ao calcular aqui, nós obtemos 1.200 centímetros quadrados. Essa vai ser a área máxima possível daquela região retangular que eu estou procurando. Além disso, essa área máxima ocorre quando x é exatamente o x do vértice. Bom, mas o x do vértice é dado por menos b sobre 2a, então nesse caso menos 80 sobre 2 vezes menos 4/3, ou seja, sobre menos 8/3. Fazendo essa conta aqui, nós chegamos que o x do vértice vale 30, ou seja, quando o x vale 30, a r de x vale 1.200, a sua área máxima. Então, 30 é uma das dimensões do meu retângulo para que eu tenha área máxima. Como que eu faço para encontrar a outra dimensão, a dimensão y? Bom, nós já tínhamos calculado y em função de x. Nós encontramos que y é 80 menos 4/3 de x, então basta substituir o x aqui. Quando eu substituo o x por 30, então nós encontramos y igual a 40. Então, 30 centímetros e 40 centímetros são as dimensões que o meu retângulo deve ter para que a área daquela placa metálica retangular seja a máxima possível. O retângulo deve ter lados medindo 30 e 40 centímetros para que a área da placa seja a maior possível. E assim nós terminamos o nosso exercício. Muito obrigada e até a próxima aula.